Fala pessoal do canal É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Finalmente hoje acaba a data FIFA, hein? A chatíssima data FIFA em que a CBF paralisa o Campeonato Brasileiro para que os clubes não percam os seus jogadores para as seleções, né? Muito legal, a ideia é boa, só que os jogos da data FIFA são na terça-noite, o Corinthians joga na quarta de manhã. Então a dona CBF quer que o Félix Torres jogue pelo Equador na terça-noite e pelo Corinthians na quarta de manhã. O Romero pelo Paraguai na terça-noite e pelo Corinthians na quarta de manhã. O Martínez pela Venezuela na terça-noite e pelo Corinthians na quarta de manhã. É brincadeira, né? É impossível um jogador fazer isso. Então o Corinthians vai perder jogadores. Se é para fazer isso, não para o Campeonato Brasileiro. Pelo menos a gente não tinha essa chatice que é o Campeonato Brasileiro parado para tal da data FIFA, né? Você paralisa para os clubes não perderem os jogadores e coloca um jogo no dia seguinte de manhã. Ou seja, os clubes perdem os jogadores, ou pelo menos o Corinthians, no caso, que é o único que vai jogar de manhã. O Corinthians podia fazer igual o Flamengo fez e pedir a mudança, né? Da data da partida, de repente, para o Cruzeiro. Mas, enfim, o jogo vai ser amanhã, 11 horas da manhã, Neoquímica Arena. Todos os ingressos vendidos contra o time reserva do Cruzeiro. Não se sabe se o Cássio vai querer jogar. Quando ele atuava no Corinthians, ele jogava todas, até amistoso com o time sub-20, ele queria jogar. Agora, no Cruzeiro, parece que ele não quer jogar, né? Não sei por que o Cássio não quer enfrentar o Corinthians, não quer entrar na Neoquímica Arena, ele seria tão bem recebido, né, pela torcida corintiana. Estou sendo irônico, tá? É o Cássio que agora é jogador do Cruzeiro. Mas enfim, time reserva do Cruzeiro, o Corinthians pode ter o Kaká de volta. Ele ontem treinou parcialmente com o grupo de atletas do Timão e pode jogar ao lado do Gustavo Henrique. O André Ramalho também treinou parcialmente, mas o caso dele é um pouco mais sério, então ele pode ficar à disposição para outra rodada do Campeonato Brasileiro, não deve enfrentar o Cruzeiro. Então um provável Corinthians para enfrentar o Cruzeiro tem o Cássio no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o Kaká e o Matheus Bidu. Aí no lugar do José Martínez, que está na seleção venezuelana, Ranielli, Alex Santana, André Carrijo, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse deve ser o provável Corinthians para a partida de amanhã, 11 da manhã, contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Sobre Fred Luz, deve realmente estar de saída. Uma crise interna muito grande lá no Parque São Jorge, uma briga, e briga no sentido literal mesmo, de grito, xingamento. Tem uma série de coisas que acontecem lá dentro do Parque São Jorge que às vezes os torcedores não sabem, não ficam sabendo. Mas está tendo uma confusão lá dentro porque alguns conselheiros não gostam do que o Fred Luz está tentando fazer. E o Fred Luz também não gosta do que os conselheiros fazem, enfim, dirigentes do Corinthians envolvidos, o presidente. Muita confusão e por isso, muito provavelmente, o Fred Luz deixará o cargo de CEO do Corinthians. Na verdade, ele não é o CEO, porque o Corinthians fez um acordo não com o Fred Luz, ele não é contratado do Corinthians. O Corinthians fez um acordo com a Álvares e Marçal, que é uma empresa de consultoria, da qual o Fred Luz é sócio, e aí o Fred Luz foi designado pela Álvares e Marçal para ser uma espécie de consultor do Corinthians. Então, ele pode sair e a Álvares e Marçal continuar, por exemplo. Não necessariamente o Corinthians vai se desfazer da parceria com a Álvares e Marçal, que faz uma série de outros, cuida de uma série de outros assuntos no Corinthians, além da função do Fred Luz. Então o Fred Luz deve realmente sair por causa de confusões que aconteceram lá dentro, está insustentável o clima para ele, e o Corinthians deve contratar um outro profissional para o cargo. Não vai ficar sem um CEO. O presidente prometeu para a torcida que haveria um CEO no Corinthians e o Corinthians deve contratar um outro profissional, mas deve ser alguém que conhece um pouco mais do Corinthians, né? O Fred Luz veio lá do Rio de Janeiro, trabalhava no Flamengo, achou que a coisa ia ser mais fácil e não é. Trabalhar dentro do Parque São Jorge
é muito complicado, porque há conselheiros lá que estão há 30, 40, 50 anos e às vezes não querem mudanças. E quem tenta fazer essas mudanças acaba tendo que brigar bastante dentro do Parque São Jorge. O que acontece dentro do Parque São Jorge, às vezes, é muito diferente do que o torcedor enxerga fora do Parque São Jorge. É um mundo à parte. É um mundo à parte. O futebol do Corinthians é uma coisa, o quadro societário, o Parque São Jorge, é outra coisa completamente diferente. Então, o presidente Augusto Melo deve contratar um CEO que conhece um pouco mais do Corinthians para ter um pouco mais de facilidade nessa recomposição orçamentária, principalmente do Corinthians, que era o principal feito que o Fred Luz estava tentando fazer. Ele deve sair e o Augusto Melo contratar, então, um outro CEO. Beleza, pessoal? Amanhã, então, Corinthians e Cruzeiro, Neoquímica Arena, vai dar 3-0 pro Corinthians. Time reserva, né? 3-0. Se o Cássio jogar, 4-0 pro Corinthians. Beleza? Depois de amanhã a gente se fala e vai Corinthians. Tchau.